Sim, produtivos, bora então fazer uma análise do mercado semana passada, o que aconteceu e o que a gente espera para essa semana, começo de abril, hoje, 1º de abril. Prometo para vocês que não vou falar nenhuma mentira apesar do dia, beleza? Começando então pelo nosso jornalzinho cripto aqui, do Jornal da Cripto da semana do dia 30 ao dia 5 de abril. O que a gente tem de resumo da semana passada? Aqui aconteceram alguns fatores que realmente derrubaram o preço do Bitcoin, né? Mas nada além da faixa que a gente está vendo ainda dos 60, 70 mil dólares, que é essa faixa que ele já vem por várias semanas, né? Então a gente está vendo aqui, ó, pouco mais de 14 bi de dólar que saíram realmente do mercado, né? De opções que expiraram. A gente tem também uma mistura aqui da ameaça do Irã em fechar o segundo estreito, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é o Bab el-Mandeb. Além do estreito de Hormuz, tem um segundo estreito lá, que é onde passam também várias navegações. Eles estão ameaçando fechar esse estreito. E a gente também tem uma saída, uma fuga dos fundos, né, os ETFs aqui, vinculados a cripto e outros ativos. Então isso aqui, a gente está vendo o Bitcoin que estava numa faixa de 74, caiu para 65 em apenas 10 dias. Então tivemos aí mais de 120 mil traders que foram liquidados em suas posições e mais de 80 bi que foram evaporados aí do mercado de cripto, beleza? Então isso aí, pessoal, é o que a gente vem falando já por várias semanas. O mercado realmente continua ainda nessa faixa lateral entre os 60 e 70 mil e com esse cenário de guerra que hoje, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, o Trump disse que já fez um acordo lá com o Irã, né, para um cessar-fogo. A gente pode ver então começar o arrefecimento desse cenário de guerra e uma possível melhora aí de um cenário macroeconômico que possa também influenciar os criptoativos, tá? Então a gente está aqui, ó, vendo alguns indicadores. Esses indicadores que eu peguei foi da segunda-feira, né, do dia 30 de março. Está vendo, o preço ficou em torno de 67 mil, o Bitcoin. O indicador de medo e ganância, né? Aqui, quando estava com 13, está no extremo medo. A gente já viu que isso aqui, hoje, no dia 1º de abril, já deu uma subida, tá? Então, o que a gente pode falar mais para vocês aqui em detalhes? O estreito que eu falei para vocês é justamente esse aqui, ó, né? O Irã que ameaçou bloquear o segundo estreito, que é o Bab el-Mandeb, né? E isso aqui, se realmente se concretizar, a coisa vai ficar feia e o petróleo vai subir mais. Tá? Mas algumas notícias de hoje fresquinhas que, deixa eu colocar aqui, olha só, isso aqui, ó, pouco tempo, né, que o Trump, ó, aqui embaixo, Trump diz que Irã pediu trégua, mas Teherã nega. Então assim, gente, está tendo uma divergência aqui. Acho que o Trump quer de alguma forma colocar na mídia, né, que vai começar realmente uma fase de um cessar-fogo, de uma trégua, de um acordo com o Irã, mas o Irã está falando que não tem nada disso, a gente não conversou, se conversou a gente não aceitou. E, gente, meu sentimento é que o Irã não vai deixar barato isso, né, simplesmente porque acabou lá com o líder supremo deles, que isso vai ficar barato. Eu acredito que essa guerra sim vai continuar por um bom tempo. A gente tem que estar com isso em mente, tá bom? Então, para mim é um cenário de curtíssimo prazo hoje, ele falando que tem esse acordo, o Teherã negou. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos aí. Mas fato é que o petróleo, com essa notícia do Trump, foi já impactado diretamente. O petróleo já caiu aqui abaixo dos 100 dólares, né? O barril já chegou a bater lá os 112, né? Mais de 113 aqui, ó. E hoje, então, fechando aí nos 98. Isso é um cenário, eu vejo assim, positivo a curtíssimo prazo, né? E também com uma oportunidade, pessoal. Porque, como eu falei, eu não acredito muito que essa guerra vá terminar tão cedo, né? Então, se você quer se expor parte do seu patrimônio em petróleo, eu acho que é uma boa oportunidade. Então, aqui abaixo de 100, eu acredito que seja uma boa oportunidade, tá? Se bater aqui nos 90, na faixa dos 90 aqui, ó, 93, 92, eu entro aqui fácil, tá? Eu já vou fazer uma entrada aqui nos 96, ele batendo amanhã,
né? Mas e uma outra entrada aqui nos 93 também, porque eu acredito que essa sequência aqui vai continuar ainda subindo, né? Porque essas notícias de curto prazo, vocês estão vendo como que abala aqui, principalmente o preço do petróleo. Então vale a pena a gente se expor um pouco aqui nisso também. Como a gente fechou o mês aí, né, do Bitcoin, a gente amargou. Então aí desde 2025, né, olha, desde outubro, né, 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses de queda do Bitcoin. E fechamos março, então, em leve alta de quase 2%. Isso aqui é um sinal de alívio. Então, começando abril agora com 0,28% hoje, né? Fechando o mercado, fechar às 9, mercado de cripto. Mas já começamos, então, positivo. Eu acredito, sim, que esse mês possa ser o mês mais positivo, principalmente se a gente avançar nessas negociações aí da guerra com o Irã. Se a gente olhar, atualizar vocês aqui no índice, no indicador, né, de medo e ganância, que o mercado costuma olhar bastante para isso, nós saímos do 13 que eu estava mostrando para vocês na segunda-feira para 32. Ou seja, saímos do extremo medo, nós estávamos, para o medo. Claro, não saímos do cenário de medo ainda, porque as notícias ainda assim, aquele vai e volta, né? Então, o mercado ainda está esperando, está num ponto de indecisão para saber para onde vai. Então, mas eu acho positivo isso aqui, dos 13 para 32, é um avanço já grande. E se a gente olhar então agora um pouco de análise gráfica, aqui a gente nota que nós, então, desde outubro, né, de 6 de outubro que nós tivemos o topo, nós estamos então com várias bandeiras aqui de baixa, né? Tivemos essa aqui que eu estou demarcando, depois tivemos outra, depois tivemos a outra maior aqui e agora estamos, podemos dizer assim, numa terceira onda grande aqui, né? De queda realmente do Bitcoin, e estamos formando aqui essa outra bandeira de baixa. Agora, pessoal, o meu sentimento, né? Olhando, analisando aqui, deixa eu até dar um zoom para vocês aqui, ó. Nessa outra bandeira aqui. Por quê? O Bitcoin agora cotado a 68.200, né? Então notem que o suporte dessa bandeira ele está justamente nos 69 mil. E vocês viram que hoje, 1º de abril, o Bitcoin tocou 69 mil, mas rejeitou. Então a gente tem que segurar esse suporte. A gente saiu, né? Caiu, chegamos aqui até os 65, né? Estamos em recuperação em busca desse suporte aqui. O que pode acontecer, o que é o mais provável que aconteça, tá, pessoal? Ele realmente testar isso aqui, se já não fez esse teste agora, e voltar essa queda. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês essas setinhas aqui. Então, o caminho que pode acontecer, ele testar isso aqui e continuar, então, sua trajetória de queda. Vai ter umas subidas, descidas, mas aqui ele continuaria, então, sua trajetória de queda. Claro, se esse canal se romper aqui, no meio dele, se a gente colocar, por exemplo, que é o 71 mil, que a gente considera aqui, né, uma zona intermediária, aí a gente começa a ter um outro cenário. Se ele romper esse 71 mil aqui, ó, que é uma zona bem de resistência, que a gente estava batendo e voltando, estão vendo aqui, ó? Então, uma região bem importante, 71, e ele ultrapassar isso aqui, a gente pode ver um outro cenário, então, dele começando, né, a fazer algo assim e podendo bater, então, até de novo no topo do canal lá em cima, no 70 e está agora no 77 mais ou menos ali, né? Então, esse é o cenário que a gente tem de curtíssimo prazo. Eu não estou muito otimista da gente romper, né, esse canal aqui, ó. Então, para mim, ele vai chegar realmente até aqui, pode chegar até o meio do canal aqui, mas a tendência, pessoal, como a gente está no bear market, ele realmente cair. Então, prestem bem atenção nesse cenário gráfico, que está seguindo certinho aqui, né, esse canal, e tomem suas decisões. Então, para mim, qualquer coisa acima aqui dos 69, dos 70, eu começo então a tomar algumas posições considerando a queda do mercado. Então, a gente costuma falar que é um short, né?
Então ele batendo aqui, ele um caminho de volta para baixo. E eu estou apostando então agora aqui num cenário de baixa nesse curto prazo. Beleza? O que mais que a gente tem de cenário para mostrar para vocês aqui? Olha só, um outro detalhe. O que a gente confirma, né, esse cenário de baixa é o RSI. Vocês estão vendo aqui embaixo? Deixa eu pegar uma linha de tendência aqui. Aqui, ó. Não era essa linha que eu ia pegar. Essa aqui. Vocês estão vendo, desde quando ele fez essa bandeira, o volume, ele está só caindo. Esse aqui é o RSI, então aqui ele indica o volume de transações. Quando o volume de transações está caindo, está diminuindo e o preço está subindo, isso é um indicador de queda, né? Chama divergência do RSI. Então estava acontecendo várias vezes, por isso que ele bate aqui e cai, ó, porque o mercado está sem força, o mercado está sobrevendido. Então a gente já falou para vocês até onde poderia ter mais uma queda, então eu acredito que pegando essa bandeira aqui a gente possa ter mais uma até os 50, né? Mas eu acredito que não seja para agora. Eu acredito que agora eu devo voltar para o canal, pode ficar dentro desse canal um bom tempo, para depois ele rejeitar e aí sim cair entre um mês, 2 meses mais para frente aí. Então esse é o cenário que eu estou vendo pelos próximos meses. Então vocês têm que estar preparados para esse tipo de cenário. Claro, a gente torce para que realmente rompa, mas não acredito que seja este o momento. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês, um cenário bem rápido, macro, do que passou e o que a gente pode esperar para essa semana aí. Vamos ficar de olho, principalmente em indicadores, né, de petróleo e consequências aí da guerra. Beleza, gente? Muito obrigado.